Hoje o episódio é mais do que especial porque a gente vai partir daqui da NBA House conversando com duas pessoas extremamente importantes para a cultura dos sneakers, que é o Bruno Fawkes, um grande colecionador de tênis que conta as histórias das suas coleções através de fotos, e também Diego Ortiz, um colunista da Sneaker Verso dentro do Estadão. Então acompanha com a gente esse papo que tá bem legal, tá? E esse episódio é patrocinado pela 361, marca do qual a gente é apaixonado, extremamente conectado com a NBA. Eu quero aqui agradecer a 361 por colaborar com o podcast, e você que é seguidor tem cupom de desconto, tá? Esse cupom que tá aparecendo na tela aqui, vai lá e garante o seu descontinho, beleza? Quero agradecer a Kicks também por patrocinar esse podcast e fazer com que isso tudo seja possível. Marca nacional de skate, extremamente engajada, não só com o consumidor, mas com atletas também. Quero agradecer demais a Kicks por fazer com que a gente possa sonhar e acreditar no podcast. Então, ó, tem cupom de desconto também, entra no site, garante suas peças com o cupom que tá aparecendo na tela aí, tá bom? Quero também agradecer a Canulu por colaborar com o podcast, fazer com que isso seja possível também, desde o dia 1, patrocinando a gente aqui, fazendo com que isso tudo seja possível. Para quem não conhece a Canulu, marca de roupa muito legal, que veste desde corpos pequenos a corpos maiores, então dependendo da fase que você tá, a Canulu tem roupa para você. Também tem cupom de desconto, esse está aparecendo na tela. Entra no site e garante as suas peças, tá bom? Vamos embora. Beleza? Bora falar de tênis. Tem alguém que gosta de tênis aqui ou não? Valeu, obrigado. A galera que gosta de tênis, já cola pra cá, vamos ouvir. A gente vai ter um papo agora de uns 20 minutinhos, vai ser bem legal. Eu vou ter uma conversa com duas pessoas que são bastante influentes e que têm muita bagagem para poder falar sobre o assunto. Eu convido aqui ao meu lado direito, Bruno Fawkes. Bruno Fawkes é um criador de conteúdo, colecionador, que fala sobre tênis através das suas fotos. Então, palmas aqui para Bruno Fawkes, por favor. Valeu. Seja bem-vindo. Certo? Tá tudo bem? Senta aí. Também vou bater um papo com o Diego Ortiz. Olha lá, palmas para Diego Ortiz. Diego Ortiz, colecionador, colunista do Estadão. Ele que tem a barra Sneaker Verso do Estadão. Seja bem-vinda. Certo? Oi. Hoje a gente vai bater um papo sobre tênis, sobre sneakers. Acho que tem tudo a ver, né? O que a gente que é apaixonado por basquete e tem essa conexão muito forte com os tênis, com os jogadores. E, cara, assim, já vou lançar braba, antes de mais nada. Quero saber aqui da opinião de vocês, qual que é o sneakers mais marcante, o principal tênis que a gente pode dizer, o principal tênis que conecta a nossa cultura com o basquete, velho. Pode começar. Posso começar? Sua resposta vai ser, Cara, sua resposta vai ser a mesma que a minha. Tô A tranquilo. minha resposta é um pouco pessoal, né? Clubista, né? Absolutamente. Eu não escondo isso de ninguém. Para mim, o Jordan é incontestavelmente o maior jogador da história. Os tênis dele, em geral, sim, eu acho que tem uma coisa muito legal que fez com que o produto se conectasse com o público, além da quadra. O Jordan se envolvia muito com o desenvolvimento do produto junto com os designers da Nike, com o Tinker Hatfield, principalmente, que virou assim, brother dele no desenvolvimento, e ele se envolvia realmente, ele pedia, eu quero que o meu produto seja desenvolvido para a pessoa usar com um jeans fora da quadra, eu não quero um tênis só com cara de performance. Então eu acho que isso criou na linha Jordan um produto que transcendeu o tempo. Ele não ficou ligado a uma relação de um produto de performance para aquele instante do jogador. E aí o meu tênis, que eu acho o melhor tênis da história por causa disso, é o Jordan 13. 13? Porque o Jordan 13 foi um dos poucos que o Tinker Hatfield não conseguiu desenvolver com o Jordan por causa do período da carreira. Mas ele já conhecia o Jordan de uma maneira profunda, pelas trocas. E ele tentou mergulhar no universo de entender quem era o Michael Jordan para desenvolver o tênis. E ele conta, né, observando o jogo do Jordan, que ele viu instintos felinos no jogo. Sim. De poupar energia, do bote na hora certa.
E nisso ele se inspirou no Black Cat, na Pantera. Inclusive, diga-se de passagem, eu amo solas de tênis e esse é a sola mais linda que eu conheço, que tem, ela parece a pata de uma pantera A mesmo. sensação da pata. E aí todo o desenho, a sinuosidade. Maravilhoso. O olho do gato. O olho do gato. O Jordan 3, então, na sua opinião. Mas só um detalhe, quando ele apresenta isso para o Michael Jordan e conta essa história, o Jordan pergunta, como você sabia? E ele pergunta, como eu sabia do quê? Do meu apelido, porque Black Cat é um apelido que eu tenho familiar, entre íntimos. Então ele foi tão fundo que ele extraiu eu brinco aqui, esse tênis carrega a alma do Michael Jordan. E pra você? Cara, assim, Você falou que ia ser parecido, eu duvido que você vai falar de Jordan 3. Não vai ser parecido. Claro que o Air Jordan 1, ele foi o primeiro tênis a deixar de ser um mero acessório de jogo, né, de performance, para se transformar numa coisa, num acessório de moda e tal. E aí depois, no AJ2, foi se tentar fazer mais um acessório de moda do que um tênis de performance, e ele ficou naquele limbo, então é por isso que para mim é o AJ3. Porque o AJ3 conseguiu misturar essa coisa dele parecer um pouco mais casual para você usar com a calça jeans, como ele falou, mas ainda assim um tênis de performance. Então para mim é o AJ3. E ficou marcada na dunk mais histórica de todos os tempos, né? Inclusive, E tem vários feitos esportivos. Claro. E tal, inclusive é o tênis preferido do Michael Jordan. Do Michael Jordan, exato. E da maioria dos sneakerheads. Sim. O Michael Jordan perguntam pra ele qual é o teu tênis preferido, ele fala Jordan 3, Isso. depois é o Minto, O 11, ele né? fala o 11, o 3, o 11 e o 3, É o 11, depois ele o falou o 3, 12 e o 13 vem empatado em isso. terceiro lugar. Inclusive, eu já vou engatar isso, a pergunta em relação aos Jordans. Você falou que o Jordan é o mais marcante, mas eu queria saber, assim, um tênis com a Colorway que você acha que é a mais importante da história de Michael Jordan? Já que você é um Michael Jordan head, me fala aí o tênis mais marcante. Eu consigo pensar nos 4 aqui facilmente que marcaram a história para ele, ou para a NBA, ou, né? E me fala para você qual que é. Eu diria que o mais marcante é o que entregou o mito da história toda, que é o Jordan 1 Brad. Que na verdade é realmente um mito, porque não é o tênis banido, nem né? era, né? Mas a Nike se apropriou de uma história incrível, contou isso para o público, virou uma loucura. Então, eu diria que Jordan 1 Brad, você fala algum? Cara, eu acho que até pela origem e tal, é a UNC. UNC? Eu acho bem legal, porque traz essa coisa da origem Jordan do 1 Jordan. Traz essa origem dele, vem da onde ele veio e tal, eu acho bem interessante. Só para não ser igual, eu vou falar um... Poderia falar Chicago, mas Podia. é muito batido, Não, mas né? Por é isso que que eu assim, falo outra coisa. Tem o 14 Last Shot, que é marcante. O Flu Game, Flu que Game, pra mim que é seria o ali. Flu Game. Porque o Flu Game marca o que é a garra do cara, tá ligado? Tipo, o cara simplesmente jogando na pior condição possível e o cara... Cat, então, são Tem vários. várias. marca uma superação absurda, né? Uma situação que o cara passou que nenhum jogador estaria em quadra. Sim. Jamais. E ainda pontuando igual ele pontuou. Talvez o Kobe, vai. O Kobe tem um prefácio. O Kobe não fica doente. Tem um talvez o prefácio, tem um prefácio de um livro do Michael Jordan que conta uma história muito interessante. O jornalista que escreveu, ele disse que quando ele foi assistir um jogo escolar, ele viu um final de jogo, no último quarto, uma diferença de placar irreversível. E ele falou, eu vi um cara correndo na quadra igual um doente. Ele falou, eu tinha certeza que era o cara do time que estava ganhando. Era o Michael Jordan, no time que estava perdendo. Achando que ia conseguir virar aquele jogo. E o Michael Jordan, ele fala, eu nunca perdi um jogo, eu só não tive tempo suficiente de virar. Então a mentalidade dele de vencer era algo Bizarro. muito bizarro. Eu queria aproveitar, você chegou a citar o Kobe, inclusive você está usando o tênis de Kobe, a gente está falando de Michael Jordan, eu tô com o anel de Kobe. Eu sou Não tem como, né? O cara é ídolo master. E aí, o que acontece? A gente compra coisas relacionadas a esses caras porque eles são heróis pra gente, né? Eles marcaram época, marcaram a nossa infância, momentos. E aí eu quero conectar isso ao atual. O que vocês acham hoje que faz um jovem se conectar com um jogador a ponto de querer consumir os produtos que esse jogador tem? Porque assim, Michael Jordan, incontestavelmente, o maior jogador de todos os tempos, na minha opinião, claro, incontestavelmente na minha opinião, e ele vende os produtos dele até hoje com aquilo que ele criou no passado. O Kobe nem vivo tá mais. Exato. O Kobe hoje é o tênis mais usado na NBA, disparadamente,
num tênis que já é fora de linha. O Kobe 4 é o tênis mais usado na NBA. Então, o que precisa ter, o que vocês acham que precisa ter para um jovem se conectar com o atleta de hoje para querer consumir tudo daquele cara? E quem seria esse nome hoje? Cara, eu acho que todo mundo, e principalmente o brasileiro gosta muito de esporte, mas o brasileiro gosta mais de vencer, gosta mais da imagem do atleta vencedor. Então é por isso que o brasileiro se conecta muito com Jordan, com Kobe, ou com LeBron, que são atletas vencedores. Tem outros nomes na NBA que são fortes também, ou até em outros esportes, mas eles não trazem essa aura de vencer, dessa gana que o brasileiro se identifica muito. Então não adianta você ter um tênis legal, ter um tênis bonito, super bem desenhado, se você também não tiver mídia por trás, não tiver uma presença midiática forte, não tiver essa aura vencedora, não desfilar ali na court da NBA. Então eu acho que esses são os 3 principais aspectos que trazem a vontade de consumo e consumir coisas... Opa, parou. O microfone do Diego desligou? Aqui, ó, concluí. Que fazem as pessoas consumirem esse tipo de produto, entendeu? O Kobe, por exemplo, não está mais vivo, não participa mais da Kurt, não participa mais de eventos, de Instagram, mas ele tem essa aura vencedora de não desistir nunca, de estar ali sempre treinando, então é isso que eu acho que as pessoas se identificam. E você, Brunão, o que você acha? Cara, assim, para mim, os jogadores hoje da atualidade, por incrível que pareça, mesmo que a gente tenha grandes nomes, os caras que mais vendem camiseta até hoje é LeBron e Curry. São caras que conseguem se conectar com o público. É isso. Né? São não só grandes jogadores, eles são cases de marketing também. Uhum. Nos tênis, eu sinto uma falta monstruosa de contar história. Uhum. Falta um tênis novo do LeBron associando a momentos vitoriosos da carreira dele. Falta um tênis do Curry que esteja associado à história do seu MVP unânime. E agora complicou mais ainda, ele saiu da... Mas, cara, ele foi pra nova Li-Ning. marca, Foi pra ele Li-Ning. saiu, mas agora ele tá na Li-Ning. Li-Ning, ele tem a marca tem uma Sim. oportunidade De começar do resgatar a história zero e fazer atleta. tudo, né? Porque o que faz um tênis do Jordan especial? É a relação da conquista histórica dele. Porque tênis por tênis, vários podem ser considerados feios até. Sim. Mas, cara, ele tá associado a uma história muito vitoriosa. Eu brinco que, assim, eu cresci nos anos 90, acho que todos nós fomos adolescentes ou crianças nos anos 90. O Diego já era senhor era nos anos adolescente, 90. Cara, o Michael Jordan, pra mim, ele não era só um jogador de basquete. Ele era o super-herói de um filme. Com certeza. Era um pouquinho mais do que ser só Não, a aura. E ele realmente foi, né? O Space Jam, ele é um exato. herói de um filme. Não, por isso. Então, para uma criança, eu tinha 12 anos quando saiu o Space Jam. Ele era, para mim, um super-herói além de um jogador. Uhum. Então, tudo isso conecta. A sensação que eu tenho de botar um Jordan para jogar é que eu vou pular um pouco mais alto, eu vou acertar um pouco mais de arremesso. E posso falar a verdade? Talvez realmente você vai fazer tudo isso, porque te dá confiança. Então, o que eu sinto hoje no desenvolvimento dos produtos é associar as histórias. Porque em qualquer coisa que a gente consome, você não compra uma camiseta nova para não sair sem camiseta na rua. Não. Você não compra um tênis só para não sair descalço. Você compra porque aquilo representa uma história. E as marcas não têm feito isso bem. Deixa eu aproveitar isso. Quem seria o nome que, imagina, num mundo imperfeito onde Michael Jordan não existiu, quem é o nome que substitui Michael Jordan em relação a tênis? Que vai contar a história para o futuro. Então, um jogador atual hoje, que está... Você diz atual. Atual, que vai, no futuro, ser o tênis retrô, o relançamento, o tênis que vão usar em quadra no futuro, porque é um tênis bom, porque é um tênis que representa, um tênis que tem história. Quem é esse jogador que tem essa força hoje para ser o Michael Jordan no futuro, caso ele não existisse, né? Jogador atual. Do jogador atual. Cara, eu acho que o Anthony Edwards é um forte candidato, até pela personalidade e tal, e pelo trabalho que a própria Adidas faz com ele. Os tênis, o primeiro é muito legal, o segundo veio legal também, então vem mudando a silhueta, mas ainda continuando ali com uma característica. A personalidade dele é muito forte, ele é polêmico, ele fala besteira, ele é midiático, ele joga muito. Então eu acho que ele pode ser um candidato a isso. Mas eu também não vejo muito, hoje em dia, as pessoas preocupadas com isso. As coisas hoje são muito, né, não são perenes, tudo é muito rápido, muda. Então, tem o Shai, que é MVP, lançou o Converse,
tem o Shai 01, mas pô, eu não enxergo o Shai 01 como super clássico daqui a 20 anos, as pessoas comprando. Então eu acho que as coisas já são feitas hoje para durar o tempo que elas duram e acabou, entendeu? Eu não vejo mais esse comportamento de lendas ou de silhuetas lendárias que a gente vive hoje com tênis do passado, sabe? Qual que é o seu olhar em relação a isso? Cara, eu diria que precisa uma construção de história, desde já, do que os caras estão fazendo, sabe? E associar o produto à história, porque o que mantém um produto atual é ele estar associado a uma história que nunca morre. É isso que daqui a 20 anos vai fazer um produto ser desejado, ele estar associado a uma história que não morreu, porque um Air Jordan 1, ele não tem mais a característica de um tênis de hoje em dia, mas ele está associado a uma história que nunca morreu, por isso que ele nunca morreu. Se ele não fosse um tênis do Michael Jordan associado a uma carreira de sucesso, talvez ele não existiria mais. Então acho que falta associar isso aos jogadores, puxar as histórias. Eu diria, cara, o cara que eu mais achei, e pena que foi por um curto espaço de tempo, porque ele tomou decisões muito erradas, foi o Ja Morant. O Ja Morant também. Cara, o jogo do Ja Morant é de uma beleza, de uma plasticidade, de uma intensidade. O Ja Morant, ele é o Iverson misturado com o Vince Carter. Entende? Só que ele tomou decisões erradas, cara. Mas para mim era o cara a conseguir isso, a conseguir algo perene, sabe? Hoje eu acho que o Curry tem esse potencial. O nome do LeBron, depois que ele aposentar, vai ficar para sempre na história. O Curry vai ficar para sempre na história. Eu acho que o Jokic tem, só que o Jokic ele não é carismático. Não. Ele está mais preocupado com a corrida de cavalo. É isso. Né? E tomar cerveja. Eu queria ir para um outro caminho, porque assim, a gente bebe da fonte americana, a gente está falando sobre o esporte americano, e eu queria fazer essa correlação entre o que é a cultura americana com a cultura brasileira. Porque, de alguma forma, a gente bebe do que é cultural deles, ao mesmo tempo a gente já tem a nossa. Sim. Eu queria entender de vocês essa conexão entre o basquete, que está cada vez mais forte no Brasil, 3x3, 5x5, 1x1, e o que é a cultura do brasileiro, se a gente consegue diferenciar o que é a cultura do brasileiro com o que é a cultura americana, principalmente se tratando de consumo, que no Brasil a gente teve uma queda, né, pelo desejo pelo tênis, e eu queria entender de vocês como vocês enxergam esse cenário. Cara, eu nem sei se teve uma queda pelo desejo. Acho que foram fatores que chegaram a esse movimento. Eu acho que as pessoas ainda querem consumir, mas elas querem consumir por outros motivos e elas estão sem grana para consumir, os tênis estão muito caros, então isso vai freando e tal. Se você for lá na 25, tá cheio de réplica de Jordan vendendo pra caramba. Camiseta entendeu? do Brasil, exato, então, nem camiseta do Brasil, então não é questão de desejo ou demanda, é uma questão de realmente poder aquisitivo. Não é todo mundo que tem R$1.800 para dar no AJ3 Brasil, entendeu? E aí, voltando pra cultura, eu particularmente como fã, acho um crime um cara como o Oscar não ter tido uma silhueta de um tênis, entendeu? Mas se o Oscar, de repente, fosse agora, com 20 anos, mesmo brasileiro, jogando na NBA, que ele certamente jogaria, de repente ele ia ter uma silhueta de um tênis, entendeu? Então, essas coisas são muito... Esses movimentos são muito rápidos e, ao mesmo tempo, a nossa cultura é tão interligada com a cultura americana por vários motivos, que eu acho que a gente acaba consumindo mais do que lá, porque o campeonato é mais forte lá e tal. Tanto que aqui, por exemplo, para ver um jogo americano, fica muito mais cheio do jogo de basquete brasileiro, entendeu? Porque não tem o estádio da NBB é mais barato. Exato, não tem a mesma coisa, não tem o mesmo chamariz, por mais que aqui se pratique um basquete de ótima qualidade. Então, eu acho que o comportamento de consumo é diferente, porque o desejo é diferente também, entendeu? Eu vou, inclusive, seguir nessa linha de raciocínio, entender a ausência de marcas olhando para o Brasil. Acho que esse é o ponto, né? Sim. As marcas não entenderem a importância cultural e esportiva que o Brasil tem, e os atletas que o Brasil tem, ainda mais, agora a gente já teve grandes nomes na NBA, tem agora o Gui Santos na NBA, fazendo um excelente trabalho por lá, né? Tendo cada vez mais minutagem, teve, né? Agora acabou a temporada para ele, mas teve cada vez mais tempo para jogar. E eu sinto realmente uma falta de olhar da marca para com o jogador não americano em criar algo
foda, desculpa o palavrão, pessoal, algo incrível, como se fosse um americano. Você acha que falta isso das marcas, olhar para os atletas brasileiros, seja do basquete ou até de outro esporte, e entender o potencial que esses atletas têm, comercialmente falando, tá ligado? Você acha que seria legal fazer isso ou não? Eu acho que sim, eu acho que falta um olhar específico, com certeza. A gente teve jogadores importantes na história da NBA. O Nenê foi um dos pivôs mais respeitados na NBA enquanto ele jogava. O Nenê tinha um jogo absurdo. Varejão, Leandrinho. A intensidade, o jogo do Nenê, não existia bandeja para ele. Tudo era enterrado e ele saía vibrando. Foi um cara com muita personalidade. O Leandrinho foi sexto homem, tinha um jogo muito bonito. Cara, o Gui agora tá jogando bem. Espero que ele continue crescendo, porque o jogo dele é bonito. Sabe? É muito bom jogador. Cara, eu acho que falta trazer uma camiseta, que seja uma camiseta, não um tênis, mas itens que façam o público brasileiro ter mais orgulho e consumir mais. Eu acho que falta das marcas se associar mais a pessoas. E você? Cara, eu acho que como as marcas são gringas e elas sabem que o brasileiro tem por hábito também torcer por ídolos gringos, eu acho que elas não se preocupam muito com isso, porque no bolso não faz muita diferença, entendeu? Gente, eu quero agradecer a presença do Bruno, eu quero agradecer a presença do Diego, espero que vocês que ouviram tenham curtido esse papo que a gente teve, sigam a gente nas redes sociais, a gente tem Jumpman Rotation no Instagram, Diego Ortiz no Instagram, Caio Victor Oficial no Instagram, sigam a gente para quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre essas histórias de tênis. Muito obrigado a NBA House por abrir esse espaço pra gente, foi engrandecedor, foi bem legal, muito obrigado, tamo junto. Valeu, gente. Tá.